Com uma queda de mais de 11% só nos últimos 3 dias, o Bitcoin está sofrendo uma pressão vendedora bastante significativa no mercado atual e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo mais de caráter emergencial para entender por que o Bitcoin está caindo tanto nos últimos dias como a gente tem visto. Para isso a gente vai utilizar vários indicadores, sendo que a maioria deles é indicadores on-chain, tá? E basicamente a ideia é tentar trazer um pouco da nossa visão aqui e algo que a gente passa lá para os nossos assinantes do Blocktrends Pro. Inclusive, se você não conhece ainda a nossa plataforma educacional, onde nós publicamos esse material mais aprofundado, tá no primeiro link da descrição, tá? Mas a gente já estava durante a semana explicando isso tudo para eles e hoje a gente vai fazer esse vídeo mais na ideia de tentar trazer algumas perspectivas de mercado sobre o porquê que a gente está caindo tão intensamente hoje aqui no Bitcoin, não só hoje, mas nos últimos 3 dias, tá? Principalmente porque muitas pessoas, muitos investidores, principalmente os novatos, acabam ficando muito nervosos e também acabam capitulando, vendendo em prejuízo e saindo do mercado durante esses períodos de estresse. Existem várias coisas que estão acontecendo nesse momento. Isso não é derivado de um único evento ou de uma única parcela do mercado, mas sim de um conjunto de fatores, e esses conjuntos de fatores a gente vai detalhar no vídeo de hoje, tá? Mas antes de eu passar aqui para os gráficos que eu trouxe hoje, eu já queria deixar aqui a minha indicação de caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Blocktrends, aproveita para se inscrever aí embaixo, deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e também ativar o sininho para continuar recebendo esses materiais assim que a gente publica. Principalmente porque quando a gente vê que o mercado está fazendo esse tipo de movimentação mais intensa, a gente também sempre busca dar alguma visão aqui sobre o que está acontecendo nesse momento, tá? Mas para a gente falar já sobre preço, mas basicamente o que a gente está vendo hoje é uma pressão vendedora que tanto está vindo por parte de players novatos que estão capitulando, e a gente vai já ver isso daí, mas também por algumas entidades específicas que acabam também incentivando a que outros investidores novatos acabem também continuando essa pressão vendedora. Então fica meio que um círculo vicioso ali onde existem algumas entidades que fornecem uma perspectiva de mercado mais negativa e os investidores novatos que não tiveram aqui por mais ciclos além desse atual acabam também entrando em um cenário mais de medo, mais de aversão ao risco e acabam também realizando prejuízo. É isso que a gente tem visto exatamente aqui através da métrica que rastreia os gastos on-chain, ou seja, a atividade on-chain com base na idade dos participantes da rede. Esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele é chamado de Spend Output Age Bands, ou seja, a gente tem as saídas gastas por faixa de idade, né, por bandas de idade, e aqui a gente está olhando em USD, a gente está olhando em dólar mesmo essa quantidade de saída, tá? O que a gente tem visto aqui durante essa queda aqui, tem tido alguns picos, como a gente teve aqui no dia 2, e esse pico aqui do dia 2 foram de moedas entre 1 mês a 3 meses, certo? Então você pode ver que essa parte roxa aqui do gráfico, ela evidencia uma saída de moedas, ou seja, uma movimentação de moedas que estavam ali sendo compradas entre 1 mês a 3 meses atrás, e o que a gente viu agora, né, nesse caso hoje pela manhã, é saídas de moedas que foram gastas aí entre 3 meses a 6 meses. E aqui só para dar uma perspectiva em termos de valor, a gente está falando em torno de 2,4 bilhões de dólares sendo realizados, nesse caso sendo movidos dentro da rede do Bitcoin e aqui provavelmente em prejuízo, tá? Não só essas moedas, porque vale ressaltar que essas moedas são de holders de longo prazo. Quando a gente olha dentro da perspectiva on-chain, os holders de longo prazo seriam aqueles que estiveram imóveis por mais de 155 dias, então essas moedas aqui entre 3 meses a 6 meses, elas são já holders de longo prazo, só que elas acabam se comportando muito como investidores de curto prazo. Por quê? Porque de 3 meses a 6 meses, que é esse cohort que a gente está observando aqui, a gente está falando de moedas que foram compradas aqui no início do ano, tá? Então foram moedas que foram compradas pelo menos até janeiro ali, que pegaram justamente esse período aqui de subida do preço do Bitcoin entre janeiro e fevereiro, que provavelmente estão no lucro e agora estão realizando boa parte desses lucros e que
que acabaram especulando. Boa parte disso foram de investidores que estiveram especulando no lançamento dos ETFs que ocorreu ali no início do ano e também por conta do halving do Bitcoin que ocorreu poucos meses depois ali da liberação dos ETFs, tá? Então, boa parte desses investidores são tanto investidores novatos que entraram por conta da especulação em torno desses eventos, quanto de investidores que aproveitaram esse período aqui de baixa para conseguir comprar e agora estão realizando lucro. Entretanto, investidores de curto prazo, né, e agora olhando de fato os investidores com menos de 155 dias de idade, também estiveram capitulando. E, inclusive, esse é o maior processo de capitulação, como a gente listou aqui essa manhã lá no feed do Block Trends, tá? Então, para quem não conhece, a gente tem uma plataforma própria onde nós colocamos as nossas análises diariamente lá, não só aqui no feed, onde é possível observar só as análises, como também lá no Grupo Pro. Não posso abrir para vocês aqui o Grupo Pro, mas lá a gente está discutindo essas análises, inclusive atualizando as análises ao longo do dia. Então, a gente faz várias e várias análises e mandamos vários e vários gráficos e indicadores lá no Grupo Pro também. E se você quiser conhecer um pouco mais da nossa plataforma Pro, tá no primeiro link da descrição. Mas como a gente já estava observando aqui, os holders de curto prazo já estavam capitulando, ou seja, vendendo em prejuízo no maior patamar desde agosto do ano passado, tá? Desde agosto do ano passado. Então a gente está observando aqui o SOPR, que é o Spend Output Profit Ratio dos holders de curto prazo, que basicamente mostra as movimentações em lucro ou em prejuízo desse tipo de participante da rede do Bitcoin. E a gente tem visto aí um processo de capitulação, ou seja, de venda de moedas no menor patamar desde agosto de 2023, que foi também o período onde a gente passou um longo tempo lateralizando, tá? Então, só para vocês verem em perspectiva aqui, basicamente esse foi o período de agosto de 2023, tá? Então, o preço teve fazendo esse mesmo tipo de estrutura de mercado que está fazendo agora, onde a gente teve uma lateralização que durou aqui por um bom tempo, tá? Então, dá até para esticar um pouco mais. Então a gente teve esse período encaixotado aqui no preço do Bitcoin e agosto tá mais ou menos aqui, tá? Quando teve esse tipo de queda aqui no Bitcoin, tá? A gente teve uma queda que durante 3 dias mais ou menos foi 14% de correção no preço do Bitcoin, e essa foi a correção que fez com que esses holders de curto prazo também tivessem esse nível de prejuízo e capitulação, tá? Foi nesse mesmo período. Algo que a gente está vendo bem similar a esse período de encaixotamento do preço do Bitcoin atual, tá? Então a gente tem esse tipo de padrão de caixa aqui, onde o Bitcoin fica lateralizando dentro de uma faixa de consolidação, e novamente a gente está testando o fundo desse canal, tá? Por enquanto a gente não perdeu, e aqui já fica até uma primeira visão sobre esse tipo de estrutura de mercado, tá? Que é basicamente aquela que mostra que enquanto a gente não tiver um cenário onde a gente vai perder esse fundo aqui e vai negociar aqui abaixo, a gente ainda continua dentro de uma estrutura de consolidação do preço, tá? Vale ressaltar que essa consolidação, tá? Não só por conta de venda de holders de curto prazo, como realização de lucro de holders de curto prazo que tiveram vendendo aqui, mas também por conta de algumas entidades institucionais, aqui nesse caso estatais, tá? Que estão vendendo Bitcoin. A gente já falou de outra visão de mercado, outra coisa que também estava impactando o mercado lá na segunda-feira, no vídeo de análise de segunda, onde a gente mostrava a capitulação por parte de mineradores, mas não só os mineradores estiveram capitulando, tá? Os governos também, e em principal o governo da Alemanha. Então, se a gente observar muito bem aqui, ó, a gente pode ver que uma distribuição de moedas que se iniciou aí no mês passado, tá? Então se iniciou agora em junho, no dia 19 de junho, a gente está vendo um processo de venda massiva de moeda por parte do governo alemão. Essas moedas, obviamente, da mesma forma que o governo dos Estados Unidos também possui moedas, o governo da Alemanha também é derivada de apreensões de alguns processos judiciais criminais que eles apreenderam esses bitcoins e agora eles estão aproveitando para vender essas moedas. Obviamente,
a quantidade de capital que está sendo vendida aqui não é tão alta quanto aquilo que a gente vê sendo executada diariamente dentro da rede e dentro do mercado aberto, tá? Isso daqui é apenas algumas 20, 30 milhões por dia, só que isso continua interferindo dentro do sentimento de mercado, continua fazendo com que as pessoas vejam mais negativismo, mais pressão vendedora na rede do Bitcoin e acabem também se incentivando a continuar vendendo moedas e saindo do mercado, principalmente aqueles que entraram no início do ano e que ainda estão em lucro e que estão agora tentando buscar uma forma de sair do mercado antes que ele reverta completamente, principalmente porque começam a ter indícios de que a economia global pode estar se deteriorando e que uma correção lá uma recessão lá nos Estados Unidos possa estar chegando, tá? Então, o que a gente tem visto aqui todos os dias são envios de Bitcoin para a Coinbase, para a Kraken e para a Bitstamp. Essas 3 exchanges aqui estão sendo utilizadas pelo governo da Alemanha e se a gente vê essas negociações aqui em torno de 1.200 Bitcoins que foram negociados aqui essa manhã, tá? 6 horas atrás, a gente tá falando de uns 70 e poucos milhões de dólares. Esse mesmo padrão aqui também aconteceu ontem, tá? Então, se a gente colocar aqui, um dia atrás, a gente vê 2 dias atrás, no caso, a gente vê esse mesmo padrão da Coinbase e na Kraken, e depois, anterior a isso também, 3 dias atrás, Bitstamp, Coinbase e Kraken. Então, a gente pode ver que eles estão dentro de um processo massivo de venda de moedas, e isso também está impactando na precificação do Bitcoin. Entretanto, quando a gente coloca em perspectiva, tá? Em perspectiva, aqui eu tô falando em relação aos ciclos anteriores após o halving, a gente tá falando disso daqui, tá? Eu nem sei se você vai conseguir enxergar aqui no gráfico, mas a gente tá falando dessa linha preta que tá aqui no meio das outras, em comparação com a variação dos ciclos anteriores. Então, a gente tá ainda no começo dessa época, né? No começo da época atual, e a gente tá vendo uma variação de preço que costuma ser similar àquilo que tem nos ciclos anteriores, tá? Então, se a gente colocar aqui só os primeiros meses ou primeiro ano do pós-halving dentro da rede do Bitcoin, a gente ainda está muito similar aqui aos ciclos anteriores. E note que o primeiro impulso de valorização no preço do Bitcoin, com exceção do primeiro halving, da primeira época, tá? Que é muito anterior, que não tinha um mercado ainda muito estruturado, a gente pode inclusive até tirar ela aqui da nossa visão, mas a partir da segunda, terceira e quarta época, a gente percebe que demora aqui um tempo, mais ou menos entre 3 a 6 meses, para que o preço do Bitcoin comece de fato a fazer um impulso parabólico mais significativo aqui em relação ao seu potencial dentro do ciclo de mercado, tá? Então a gente ainda tem pouco tempo do halving, o halving aconteceu há pouco tempo, tá? E a gente ainda não viu essa variação mais impactante dentro do mercado, mas mesmo assim a gente ainda não viu todo o ciclo de mercado se desenvolvendo aqui no Bitcoin, tá? Então a gente estaria falando de mais uns 12 a 18 meses para conseguir visualizar todo o ciclo de mercado do Bitcoin e tudo que ele pode vir a oferecer. Então, por mais que muita gente acabe se impactando psicologicamente com essa queda do mercado, a gente ainda está no início dessa época da rede do Bitcoin. Isso não significa que o Bitcoin vai continuar subindo eternamente ou que a gente já tenha feito um fundo agora, tá? Embora existem várias possibilidades, existe a possibilidade de a gente já ter feito um fundo, mas outra coisa que acaba também corroborando com isso é quando a gente utiliza aqui vários indicadores de ciclo de mercado, e aqui eu tô utilizando o MVRV, o SOPR, o múltiplo de Powell e o Reserve Risk, tá? Mostram exatamente os períodos de excesso aqui no mercado e os períodos aqui de baixa no mercado, tá? A gente nesse momento não está dentro de uma estrutura de baixa, de bear market, mas também não está dentro de uma estrutura insólida aqui, dentro de uma estrutura muito alavancada, muito excessiva dentro da estrutura de alta, tá? Então, a gente provavelmente está ainda numa meiuca no que diz respeito à estrutura de ciclo de mercado do Bitcoin, e por isso essas correções de 20% até 25% elas costumam ser
comuns de acontecerem dentro de bull markets. Então, se você está nervoso com essa queda do Bitcoin, está preocupado que agora a gente vai entrar num bear market ou algo assim do gênero, a nossa visão é sempre se manter líquido o suficiente para conseguir continuar acumulando Bitcoin ao longo do tempo, não se expor excessivamente à alavancagem, porque isso pode dar muito errado e costuma dar muito errado, e a ideia é continuar acumulando e continuar investindo no Bitcoin para o longo prazo. Essas variações de curto prazo que são muito capturam muita gente, principalmente investidores novatos, e podem também capturar você no meio dessa volatilidade, tá? O ideal é ter um viés mais de médio a longo prazo dentro do Bitcoin, e também isso é aquilo que a gente mostra para os nossos assinantes lá no Block Trends Pro, tá? Se você tiver mais dúvidas e interesse em entender um pouco mais sobre como se posicionar nessa estrutura de mercado tão complexa que a gente está vendo atualmente, você pode clicar no primeiro link da descrição e lá você vai ter acesso a toda a nossa plataforma, além de ter acesso também aos nossos cursos. Então, nesse período de queda de mercado, o ideal é ir buscar alguma coisa para aprender, entender como é que está o mercado, entender como é que funciona esse mercado primeiro e evitar fazer negociações, evitar fazer movimentações derivadas de pânico, derivadas de sentimento, e tentar olhar de forma mais data-driven, né? De forma mais direcionada em dados e informações reais do mercado, tá? Além do mais, se você quiser continuar acompanhando aqui a gente no canal do Block Trends, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações quando a gente estiver publicando novos conteúdos. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui, e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Block Trends. Tchau!